Olá! O vídeo dessa semana eu vou enfatizar uma situação dentro da nossa live, né? Onde teve a proposta de uma atividade com saída de campo. Vai ser uma situação bem comum para todos que serão professores de ciências e biologia. Então vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados e a organização desse evento, para que nós não tenhamos problemas, né? Então, assim, toda e qualquer atividade, ela tem que ser planejada, principalmente uma atividade fora da escola, né? Então, essa atividade, de forma geral, ela tem que ser prevista lá no início do ano. Você faz um plano de ensino, né? Onde você lista os conteúdos, as habilidades, né? De que forma você trabalhará as estratégias, enfim. Você já pode colocar dentro do seu plano saídas de campo, sem especificar de que maneira, né? Mas você tem que prever, tá certo? Para que a escola entenda que ela tem que se preparar para isso também, para dar esse apoio ao professor e já citar se é possível ou não, né? Lembrando que toda e qualquer saída, seja ela ali no jardim da escola, seja uma excursão para um zoológico, ela tem que ter um objetivo, tá? E falando aqui de disciplina, né, no caso que a nossa disciplina é ciências e biologia, ela tem que ter um objetivo voltado ali dentro do seu conteúdo, dentro do seu currículo, do seu planejamento, tá? Eu não posso simplesmente levar os meus alunos ali no jardim, porque falta meia hora para acabar a aula e eu não sabia o que fazer com eles. Eu não posso falar que eu quero levar meus alunos para um zoológico em São Paulo, em Curitiba, ou qualquer lugar que seja, só pelo fato de conhecer, para passear, né? Então, é um termo até que eu aconselho vocês que não usem, passear, porque ele tira a seriedade, ele nos faz perder o crédito enquanto uma atividade séria, né? E educacional, tá certo? Bom, essas atividades, elas também têm que estar documentadas, né? Pode ser em forma de projeto, que geralmente é feito, né? Ou então, se você vai fazer uma sequência didática, ela está dentro, como que você vai fazer, né? Então, o professor tem que ter o hábito de escrever, tá? Detalha isso. E tem que ser documentado. Por quê? Tem um documento na escola chamado de projeto político pedagógico. Ali está todas as atividades, todos os documentos da escola. Ele vai ser anexado. Então, naquele documento, você, enquanto professor, você está comunicando, solicitando, né, ao seu coordenador e diretor sobre aquela atividade, tá? Já tem toda a previsão, né, de custos, não assim especificamente, né? Então, atividade tal com objetivo tal relacionado a determinado conteúdo que deve acontecer no mês tal, né? Ou então, por exemplo, saídas de campo ao redor da escola em relação à observação de espécies, de cuidados ambientais. Então, você não precisa colocar uma data, né? Então, mas você tem que ter essa previsão mínima possível, mas tem que ter, tá certo? É legal também, quando você pensar nessas saídas, lá no início do ano, pensar isso em dividir, né? Na verdade, dividir e multiplicar. Por que eu falo isso? A questão da interdisciplinariedade. De repente, a sua saída, ela pode ser combinada com um professor de outra disciplina. Língua portuguesa, meu Deus, o que eu vou fazer com um professor de língua portuguesa? O professor de ciências ou de biologia? Quem disse que não pode? Cada um tem o seu objetivo, pode ser a mesma estratégia, o mesmo local, né? Utilizado para diferentes propósitos e aproveitar uma saída. Isso é legal porque, além, como eu disse, de promover a questão da interdisciplinaridade, você ganha um parceiro, tanto para planejamento, para dividir as angústias, né? A organização,
mas também para tomar conta dos alunos, né? Então, é bem legal pensar nisso, tá certo? Bem, outra dica para vocês, lá no começo do ano, geralmente toda escola faz uma reunião inicial. Já conversa se a escola não tiver hábito, né? Mas normalmente eles têm, você já pode, a escola que já está assim, né, já tem uma direção atuante, já tem professores ali que estão habituados, eles fazem uma autorização única, né? Nessa autorização, ele serve para toda e qualquer disciplina. Ela é em relação ao aluno, não para a disciplina, tá? Mas se não tiver, a escola não fizer, eu aconselho a vocês que façam. Converse com o seu coordenador, com o diretor e faça. Do que seria essa autorização? Para saídas ao entorno da escola, né? Porque é em torno da escola, mas eu, como mãe, autorizei meu filho a entrar no portão e assistir a aula. Eu não autorizei ele ir no jardim. Se ele for picado por uma formiga e tiver uma alergia, né? Tem escola que é beirada de rua. Se for atropelado, a gente não quer isso, além dos cuidados. Mas você está resguardado. Então, faz uma autorização básica, né? Quanto a essas saídas ao entorno da escola, autoriza devidos fins, né? O meu filho, fulano de tal, as saídas durante, né, o horário de aula, em atividades relacionadas ao conteúdo, né, ao entorno da escola. Então, você não, durante o horário de aula, então já sabe que são coisas curtas. Nessa mesma autorização, né, ou uma outra em complementação, a autorização do uso de imagens. Hoje nós trabalhamos muito com mídias, tá? E nós, enquanto professores, temos que registrar os nossos trabalhos. Isso é necessário, tá? A avaliação ela não acontece só em forma de registro escrito do aluno. Imagens pode ser uma avaliação até para você, enquanto professor, né? Existe um documento chamado portfólio, onde nós vemos o avanço do aluno. Pode ser utilizado fotos. Então, toda escola, normalmente, ela já faz essa autorização sobre o uso de imagem. Lembrando que isso é algo institucional, não particular, tá? Então, se você, como professor, está registrando as fotos dos alunos, você normalmente não pode postar no seu Facebook pessoal, na sua rede social, quaisquer que seja pessoal, né? Você deve... aí tem um combinado nas escolas, né? Você deve postar ou pode postar numa rede social da escola. Ele ganha esse caráter institucional mais sério, tá? E você também se resguarda de certas situações. Para isso, tem que estar autorizado o uso da imagem desse aluno, né? Então, é bem interessante, é uma dica importante, tá? Que é bem comum e vocês têm que pensar bem nisso lá no início do ano. Vamos falar de dois momentos. Saídas ao entorno, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter, a organização e depois de saídas mais distantes, tá? Então, a saída ao entorno, como eu disse já lá no começo, todas essas dicas que eu falei agora servem para as duas, né? Mas vamos reforçar algumas. Elas têm que ter objetivo, tá? Tem professor que, de repente, surge um assunto e ele quer utilizar a parte externa da escola, né? Sei lá, um campinho, tem uma praça, não tem problema nenhum, desde que fundamentado, com todas as organizações prévias, né, possíveis. Por isso que é interessante você já ter aquela autorização no início que fala do entorno da escola, né? Então, de repente, surge uma situação que você teve que replanejar sua aula e foi necessário uma saída, você viu que tem condições, se avaliou, tá? Aí você já está resguardado. Senão, às vezes, você perde o momento se mandar uma autorização para casa. Mas no caso disso, tá? Somente ao entorno da escola. Não esqueça, autorização prévia, tá certo? Escolha fundamentada do local. Então, eu vou levar numa praça por quê? Eu estou fazendo observação de espécies vegetais.
eu tô que nem essa aula de hoje, né? Eu vou fazer observação de inter-relação entre seres vivos. Eu posso usar uma praça, né? Ela é uma quadra da minha escola. Dá para eu levar, tá? Então, é uma situação, eu tenho que identificar esse local. Outra coisa, serve para ambas. Prestar bem atenção quanto à idade do aluno e o local que você vai levar, né? Isso pode trazer consequências seríssimas. E às vezes, até você fala assim, uma turma eu posso levar e a outra turma que é da mesma idade não é aconselhável. Porque tem salas que têm dinâmicas diferentes. Quem já trabalha em escola sabe, né? Quem ainda não teve essa oportunidade vai perceber. Salas acabam tendo identidades diferentes, mesmo que os alunos estejam na faixa etária. Então, tem essas turmas mais agitadas, já você tem que pensar bem se aquele local é seguro para eles, para levar, tá certo? Pensar no trajeto. Vou pegar o exemplo da praça. Para eu chegar à praça, de repente a minha escola ela fica de um lado da pista, eu tenho que atravessar. É pertinho, mas olha o risco que eu estou correndo, né? Então eu tenho que pensar, eu vou dar a volta, tem um outro caminho, né? É aqui do lado, mas por aqui é um barranco. Eu tenho que pensar nisso por causa da segurança, do tempo, tá certo? Outras situações. Qual o melhor horário para fazer isso, né? Quando eu falo de horário, eu tenho que pensar em N fatores, né? Horário e dia. De repente, por quê? Porque tem uma organização da escola. Você vai levar num lugar que os alunos vão se espalhar. E você tem uma sala de 30 alunos. Você não pode, não deve ir sozinha com 30 alunos. Você não vai garantir, né, a qualidade da segurança deles, né? Fica difícil. Então você vai precisar de ajuda. Você deve falar com antecedência, coordenador, diretor. Gente, essas coisas antecedência não é em cima da hora, porque a gente tá lá na sala de aula, imagina que é fácil. Manda o funcionário me ajudar. Ele tem a organização. Essa escola tem uma organização, tá? Então, o diretor já vai falar para você se naquele dia dá certo, ou então ele vai te aconselhar qual horário melhor. Eu vou levar esse aluno, se eu tiver uma atividade muito extensa, qual o melhor horário? Eu vou antes do intervalo ou vou depois? Tomar cuidado para não pegar justamente o intervalo do aluno, né? Você interfere na alimentação, na questão do descanso, na interação com os outros colegas. Aí vai ter que guardar comida para esse aluno. Você pode causar um transtorno bem, bem grande, tá? Pensar também o horário que você for, se você trabalha de tarde ou de manhã, a incidência de sol, se o percurso é longo, né? Ninguém vai gostar de caminhar no sol. E terá reclamações, vocês terão reclamações de pais. Se esse aluno chegar queimado em casa, né, com dor de cabeça, ele vai falar que foi num passeio, né, que o aluno fez. São pequenos detalhes, mas fazem muita diferença, tá? Outra situação também, de repente, você falou assim, ó, tudo certo, a diretora falou que eu vou de manhã, né, ela vai me dar 2 funcionários, vai um professor lá também que vai me ajudar, fomos para lá. E era uma atividade de coleta, uma atividade de exploração num bosque, os alunos caminharam bastante, voltamos para o intervalo, né? Ainda deu tempo, comemos. As aulas não são suas depois. Esses alunos não vão render mais nada, né? Então você tem que pensar nisso também. Vou fazer depois do intervalo, será que eles vão estar com pique? Então, tudo isso tem que ser combinado, conversado, né? A aula é sua, mas ela interfere na dinâmica da escola inteirinha, né? Então, é bem legal fazer tudo isso em parceria e com atenção a esses detalhes. Organização prévia dos grupos, como eu estava dizendo, você vai sair com 30 alunos. Como que você vai tomar conta? Até com 2 ou 3 pessoas. Eu como professora, já bati a cabeça quanto a isso. Fazer trios, como que eu vou organizar sozinhos, duplas. E até hoje, o melhor jeito que eu encontrei foi
duplas, né? Por que duplas? João e Maria. João, você é o guarda da Maria. Maria, você é o guarda do João. Vocês podem se misturar, mas vocês não podem perder um do outro. Dependendo da idade, sexto ano, assim, eu faço eles saírem de mãos dadas, né? Essas duplas podem ser aleatórias, eu até prefiro que eles formem mesmo, né? Por questão de proximidade, para ficar mais fácil e mais interessante para eles, né? Depois a gente vê, consegue formar os demais. Porque assim, eu, Maria, vou ficar de olho no João. A professora falou que eu não posso aparecer sem ele. Então fica fácil, um toma conta do outro, né? Ou então você dá números também, só que números eu já não acho legal para uma saída. Então você pediu organizar a fila. Ele já sabe a sequência. Fala para ele guardar quem está na frente e atrás e o seu parceiro. Você mandou organizar a fila no instante. Você tem uma visão de quem está ali, quem não está, como que está, né? Se você não pensar nisso antes, na hora, primeiro que você não vai ser ouvido. Segundo, que se você não organizou os alunos, como é que você vai implantar alguma coisa ali na hora, né? Então é muito interessante e importantíssimo isso daí para ser pensado, tá? Eu vou fazer uma saída amanhã, eu vou coletar minhocas, né? Eu tenho um terreno lá na escola, eu quero que os alunos coletem, nós vamos observar o clitelo e assim por diante. O aluno vai se sujar, pode se molhar. Eu posso ser impedida? Não, você vai mandar um aviso antes, pede uma roupa para o pai ou para a mãe, luva na escola, você não vai pedir para o pai e para a mãe, porque geralmente não tem, né? Aí vai esquecer, então você já vai preparada para isso. Então ele vai pegar aquela luva, potinho de margarina, você mesmo pode levar. Professor, minha filha, tem que estar sempre antecipado, né? Procura, você pode dar a responsabilidade para o aluno, mas esteja resguardado. Tem algum material, tenha sempre uma carta na manga, para você não ficar com a sua aula vendida, tá bom? Vai ser uma atividade de observação. Eu vou fazer o quê? Eu vou permitir que eles levem celular, eu vou permitir pranchetas, ver se na escola tem emprestado, porque para marcar aluno na mão não dá. Lápis, né? Ou é caneta, só uma caneta. Não tem explica para eles que não tem problema de rasurar, de desenhar, que é só para eles não esquecerem. Isso é interessante, né? Mas depende do seu objetivo, tá certo? Esse registro dessas observações. Então, você pode ser feito com prancheta, com caneta, ou vai ser por celular, né? Como que vai ser feito, tá? Procurem misturar as duas coisas, né? Ou alternar, tá certo? Porque o aluno não fique preso somente a uma maneira. De repente, chega lá, precisa fazer uma entrevista, então é bem legal ter as duas opções, tá certo? Pensar também em água, né? Então, aquelas coisinhas assim básicas, levar uma garrafinha d'água, né? Então, aconselho também não fazer saídas muito demoradas. Normalmente as aulas são duplas. Organiza lá 10 minutos para organizar na sala, sai em 50, e você tem tempo para voltar, fazer higiene, sentar, finalizar a atividade e acalmá-los para a próxima aula, né? Então, normalmente a saída de no máximo 1 hora, tá? Então, procure organizar dessa maneira, beleza? Bom, agora, se pensamos numa atividade de saída de campo um pouco mais distante, uma visita a um museu, uma excursão a um zoológico, a um jardim botânico, enfim, né? Uma fazenda, um sítio. Vamos retornar lá. Vamos buscar a interdisciplinariedade, tá? Você vai precisar viajar. Normalmente você vai precisar de um transporte. Só a sua sala não lota, normalmente. Mas o motivo de você tentar ver com o professor. Que aí você pode fazer um trajeto, você não vai só em um lugar, né? Você faz uma sequência, tá certo? Pensar no local e as atividades que serão envolvidas. Vou dar um exemplo prático. Eu quero levar meus alunos
ao Jardim Zoológico, seja Curitiba, São Paulo, porque aqui normalmente próximo não tem, né? Sorocaba. Só dependendo do Jardim Zoológico, você vai o dia inteiro, né? O de São Paulo é muito tempo, mas dá para você encaixar outra atividade, tá? Então eu posso encaixar, dependendo também da localização, né? Porque a cidade é grande e requer deslocamento, envolve outras situações. Então, tenta planejar esse trajeto com o professor, as atividades, tem que ligar nas instituições, verificar as regras, se dá certo, se bate horário, né? Falar com alguém que compreenda a dinâmica da cidade, se é possível. Colocar um almoço, um lanche no meio, tem que contar com essas paradas, né? E ver se fecha o horário, tá certo? Lembrando, reforçando a questão do objetivo. Ninguém vai só ao zoológico para passear, né? Como também não vai só para conhecer, anotar. Você consegue fazer essa mistura, né? Essa organização. Então, é uma atividade com prazer, né? Você consegue aprender, mas também você vai brincar, não é nenhum exército, tá certo? Bom, vou fazer uma excursão, vou pegar por exemplo, vou fazer uma excursão para o zoológico e Museu Catavento, beleza? Então, vou no Museu Catavento e no zoológico. Opa, é uma viagem que requer mais que meu horário de aula, né? Então, primeira coisa, conversar com a coordenação e direção da escola sobre isso. Levar já para eles a proposta, né? Se você pode agendar, conversa com eles. Pensar em custos. Quem vai cobrir esses custos? É possível? Os alunos? Então, você faz um cálculo. Já calcula e apresenta, tá? R$100, R$200, está incluída a alimentação? Não está? Os pais, a grande maioria tem condições. Como que eu vou arrecadar? Eu não posso fazer uma excursão para o mês que vem. A maioria, se for escola pública, grande parte não vai ter condições. Eu tenho que pensar antes. Até porque, dependendo da instituição, ela também requer um agendamento, às vezes, de 90 dias. Tá? Então, não tem condições, mas eu vou fazer uma rifa com os meus alunos, né? Eu vou fazer um parcelamento, os pais podem pagar de R$20. Quem vai receber? Quem vai organizar isso? Olha a importância das parcerias, né? Até nessa hora você pode até conversar com uma mãe mesmo, que é próxima, e assim por diante. Então, isso é muito de tato, né? De experiência, de dinamismo. E sou sincera com vocês, nem todos têm esse perfil, né? Mas não é impedimento também para que alguém que queira, ele possa organizar. É buscar parcerias, ter boa vontade e adequar, tá certo? Bom, se atentar às regras dos locais e documentação necessária. Zoológico de São Paulo pede o RG dos alunos na entrada, pede ofício com todos os nomes RG, pede aluno com uniforme, né? Importantíssimo até para você se organizar, questão de identificação, a gente vai reforçar. Então, para você não ser surpreendido, né? As taxas e assim por diante. Ele pede também, por exemplo, que um grupo de 10 alunos, para cada 10 alunos tem um professor, né? Um adulto, não necessariamente um professor. Então, são regras que você, conforme o lugar, você tem que saber, eles vão te mandar, né? Vão explicar, para que você também não tenha surpresas desagradáveis ou impedimentos que inviabilizem essas atividades na hora. Imagina você com um grupo de alunos não poder entrar porque você não cumpriu determinadas regras. Seus alunos não vão ficar felizes com você, né? Os pais dele muito menos. E com certeza você também ficará bastante frustrado. Transporte. Vou utilizar transporte. Transporte, responsabilidade de quem? Do diretor, coordenador, é sua, você que está vendo? Se for você, comece a pesquisa na região que você mora. Quem é habituado a fazer? Não tem problema, peça ajuda, né?
nomes de empresas que já são tradicionais. Depois que você pegar, dá uma pesquisada na internet ou converse até com o representante, você tem documentação, qual o seu número de registro, né, o do DENIT, eu não me recordo o órgão, tá? Nos órgãos específicos. Por quê? Porque você está com a coisa mais sagrada que tem, os filhos de outras pessoas, né? Você está colocando vidas dentro de um transporte. E nós não podemos impedir, sempre falo isso para todos os pais quando eu faço reunião. Eu não posso assegurar para o senhor e para a senhora que nada vai acontecer com seu filho de ruim. Até porque eu não posso fazer isso nem para minha filha. No entanto, eu deixo aqui a minha palavra, né? E dou todas as garantias que todos os cuidados, todas as regras foram tomadas para que isso não acontecesse, né? Mas acidentes nós não podemos prever, tá certo? Então você tem que ser bem sincero. Então, do transporte, não é só preço, tá? É buscar a questão de segurança, né? Como eu disse, as notícias correm, tradição, empresas que estão acostumadas. Depois disso, você vê, obviamente, questões de preço, até para não ficar caro para os seus alunos, tá certo? Então, certificação, toda a documentação, né? Seguro, tá? Tem o seguro obrigatório, é bem importante falar sobre isso. Converse com a empresa, né? Essa questão do seguro, eles já sabem, já faz parte, mas é interessante você ver isso daí. Outra situação, contratei uma empresa de ônibus, ela já está acostumada a fazer de outras escolas, né? Tem documentação, foi verificado, conversei com a escola, tudo certinho. Cheguei no dia, o ônibus, percebi que ele está com algumas características ou com aparência que me coloca em dúvida a segurança. De repente, observei que está com os pneus carecas, um motorista, acredito que não, né? Mas não duvido nada, que me dá a impressão de estar alcoolizado ou com problema de saúde, não sei, alguma coisa que você perceba, tá? Gente, vamos assim mesmo, que Deus nos proteja? Não, não sai, tá? Tá faltando cinto de segurança, enfim, uma situação que você não sinta essa confiança, tá? Não saia. Organize, peça a troca de ônibus, fale com quem você agendou, mas não saia. Saia com segurança, tá certo? É muito sério isso. Pensar também em alimentação, né? É uma excursão dessa, eu preciso parar vários momentos para o banheiro, para se alimentar. Onde que eu vou parar? Vou parar no shopping? Eu tenho que me organizar quanto a isso, né? Prever custos, tá? O que nós vamos comer, onde nós vamos parar, como nós vamos nos dividir. Numa excursão, uma saída próxima, eu já tenho que organizar grupos. Qual vai ser a minha dinâmica, né? Numa saída dessa? Vai ser em duplas? Lembrando, obviamente, da questão de adultos. A mesma organização que essas instituições fazem, você também pode fazer. Você pode diminuir o número. Então, seguindo a organização deles, para cada 10 alunos, vai um adulto. Então, você já sai, e os alunos precisam saber disso, né? Ou necessário, ou assim você pode comentar. Então, eu, professora, estou com fulano, 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 fulano. Gente, qualquer coisa vocês se reportem a mim. É mais fácil você observar 10. Porque se você observa 40 alunos, você não observa ninguém. Né? Se você tem 10, fica mais fácil. Não quer dizer que você vai ver um aluno que é de outro professor ali naquela responsabilidade imediata, passando mal e não vai acudir. Mas é mais fácil para você quando você divide, né? Eu falo assim que quando a gente divide isso com os alunos, claro, dependendo da idade, é até interessante, sabe, que no lugar grande, que nem zoológico, até para aproveitar o passeio. Então, cada professor lá, a gente sempre leva mais. Então, sai a média de 8 para cada professor. Aí a gente falava assim, venham meus filhos, né? Já cai numa brincadeira. Então, assim, eles já associam, né? Então, você consegue fazer bem tranquilo, tá?
E aquela atividade escolar, além de aprendizagem, ela acaba se tornando um momento de lazer, né? Então, é uma aprendizagem, mas tem um fundo de descontração. Uma situação bem interessante, identificação do aluno, tá? Uniforme, gente, porque o uniforme da sua escola, se num lugar pequeno você já visualiza rapidamente, num lugar grande é ainda mais necessário, tá? Porque aí esse grupo ele vai se espalhar. Imagine no shopping, você precisa, além dos agrupamentos, que esses alunos estejam uniformizados. É interessante, dependendo da idade, eu também nem penso em levar alunos menor que 13, né? Vai de cada professor, de cada escola. Eu não levo, né? Eu já sempre falo isso. Não levo alunos menores de 12 anos para excursões mais longe, sem os responsáveis, né? Então, se forem alunos menores, é questão de identificação mesmo, um cartãozinho, né? Crachá, tá? Os maiores não há necessidade. E hoje em dia também é mais fácil, porque eles andam com telefone, se comunicam, a gente já vai falar disso, tá certo? Parece brincadeira, né? Mas é interessante falar, gente, se alguém se perder, olhar, não achar ninguém, procura o quê? Né? Procura um policial, procura tal lugar, vamos combinar, ninguém sai sem perder o outro. Olha a importância das duplas, né? Entre aquele grupo de 10 e de 8, você pode fazer lá, quando você está organizando o seu grupo, duplas, tá? Então fica mais fácil. Mas é legal supor certas situações. Deixa eu ver o que é mais aqui. Ficha da saúde do aluno. Você vai ficar o dia inteiro fora. Tem aluno que só de sair de casa já fica nervoso, dá diarreia, dá dor de cabeça, dá não sei o que, né? Importantíssimo. Normalmente também escolas fazem no início do ano. Não faça uma excursão para longe da sua cidade, né? Que demande uma viagem sem essa ficha. Nessa ficha, ele vai marcar o aluno preenchido pela mãe, pelo pai, pela família, assinado por esse responsável, né? Se ele tem algum problema de saúde, bronquite, não sei o que, não sei o que, e coloca algumas situações. Em caso de febre, em caso de dor de cabeça, dá o quê? Toma algum remédio de uso contínuo. Você vai buscar o modelo que você achar melhor, que atenda as suas necessidades. Mas você encontra alguns modelos na internet, né? Normalmente a gente faz as nossas adaptações. E aí já pede para o pai marcar esse remédio que ele toma. Se tiver aluno que usa remédio, que faz uso de remédio de uso contínuo, ele tem que levar, já deixa a descrição, né? É interessante também aqui a questão da mochila, tá? O aluno é responsável por essa mochila, a mochila é dele, então tudo que é dele está ali. Questão do que levar, de peso, de vestimenta, né? Nada que comprometa o desenvolvimento da saída. Se você vai com uma roupa muito pesada, não é hora de salto, de botina, né? Então, todas essas coisas têm que ser pensadas. Uma coisa bem interessante também é o dia da semana que você vai fazer essa saída. Se você for para São Paulo, Curitiba, né, a nossa região aqui, nós precisamos nos deslocar pela BR-116, a Regis Bittencourt. Sabemos que tem alguns dias que ela tem um fluxo maior. Então é importante pensar nisso, porque pode ser que atrase a minha viagem. O cálculo para chegar lá e também não perder, né? Então é melhor fazer no começo, no final de semana, no meio, tem que pensar nisso, tá? Horário de saída e chegada. Você vai sair de um horário aqui que é antes de iniciar a aula e vai chegar provavelmente à noite, um horário que é depois que acaba a aula. É um dos momentos de mais tensão, de mais estresse. Por quê? É aluno que atrasa, né? Mas normalmente é na volta. Por quê? O pai não está lá para pegar esse aluno. Ah, ele te liga, falou que pode deixar na rodoviária. Gente, se esse aluno some, você está acabada legalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Se você foi com 30 alunos, você quer voltar com esses 30 alunos do mesmo jeitinho que for. Então, a importância disso é uma autorização
muito bem elaborada, com todas as informações e assinada por esse pai, né? Com nome, RG, horário de saída, horário de chegada, aonde o pai vai retirar, aonde a escola, onde que o ônibus vai chegar, vai deixar esse aluno, tá? Tudo isso daí é muito bem importante. Entregar o aluno sempre com responsável, não se larga menor sozinho, mesmo que com ordem do pai. Ele fala que tudo bem, mas se acontecer alguma coisa com ele, é você que vai responder, né? Porque ele vai falar assim, deixaram meu filho sozinho na rodoviária, tá certo? O filho se entrega para o pai, para o responsável. Tem que pensar muito bem na redação dessa autorização. Colocar ali também o telefone de alguém da excursão, um professor, né? Um ou dois professores, tá? Porque o pai tiver alguma dúvida, você pode criar um grupo do WhatsApp para excursão. Depois você deixa claro, né, que é para isso. Depois você exclui. Ali eles podem postar fotos, essas coisas, o pai vão perguntando do horário. Então é até bem interessante. Ou então um telefone de contato. Tem escola que já tem o celular funcional, você leva ele, né? E ali você vai mantendo contato com os pais. Da mesma forma, o contrário. Tem de repente uma situação e o aluno precisa, você precisa entrar em contato com o pai. E aí? Né? Somente zona rural. Então é bem importante essa situação também, tá certo? Documento, o aluno tem que viajar com documento. Esse aluno, né, essa excursão pode ser parada por uma fiscalização. Você está com o ônibus cheio de menores que não são seus filhos, você vai ter que provar tudo isso, né? Então você tem que estar com os documentos desses alunos, com o maior cuidado, que é dele, você não pode perder, né? Com uma fundamentação desse projeto, mostrando que é uma escola. Então, enfim, tem toda essa documentação para você levar. Acho que é isso, meus queridos. São coisas simples, né? Parece não, eu falei muito aqui para vocês, mas assim, são dicas importantes que vocês devem prestar atenção, porque vai ser bem corriqueiro na vida de vocês essas saídas. Assim espero, né? Porque dessa forma vocês trarão muito mais conhecimento aos seus alunos e de forma prazerosa. Beijão, fiquem com Deus.